Eu já estou com minha Bíblia aberta aqui na primeira carta de João, no capítulo de número 2. O versículo 1 que fala de um advogado fiel. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Aleluia. Essa carta é maravilhosa. O apóstolo João, embora o propósito dele seja manter os leitores, os servos de Deus, afastados do pecado, ele fala isso com clareza, mas na realidade ele sabe que em algum momento, pela fragilidade do próprio ser humano, eles cometerão atos pecaminosos. E em sua graça, Deus fez uma provisão dupla para restaurar aos cristãos os pecadores. Em primeiro lugar, ele nomeou Jesus Cristo como advogado para defender a causa dos pecadores. É muito interessante, porque o anjo disse a Maria, colocou o nome de Jesus, ele disse: o nome dele será Jesus, porque ele perdoará o povo dos seus pecados. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um Pai, você tem um advogado, bendito para sempre. Seja o nome do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, ele afasta o pecado do homem. Meus filhinhos, que tratamento carinhoso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, em primeiro lugar, ele foi nomeado como advogado para nos defender a causa, todas as causas dos pecadores. Ele também está certo de garantir o perdão, porque ele é justo. A palavra de Deus nos diz: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso mesmo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, pelo mundo inteiro. Aleluia. E palavra abençoada nesta manhã para você. Você pecou, o recado de Deus é para não pecar, mas você pecou, você tem um advogado. É Jesus Cristo, o justo. E ele entende, e ele quer perdoar você nesta manhã. Os filhos de Deus, ainda em João ele diz assim: veja que grande amor, grande caridade nos tem concedido o Pai, ao ponto que fôssemos chamados filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim o veremos como ele é. Bendito para sempre. Aleluia. Seja esse Deus. E qualquer que nele está, se você está em Cristo, você se purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que para isso se manifestou o Filho de Deus, aleluia, para tirar os pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, porque nele tem a semente. Mas quem vive pecando, nem o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete pecado é do diabo, porque o pecado vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do Senhor. Para desfazer as obras do diabo, se manifestou o Senhor para desfazer o que o diabo, esse laço que ele coloca na sua vida. Preste atenção nessa mensagem. Qualquer que é nascido de Deus, você é de Deus, você não comete, você não vive no pecado, porque a semente permanece no teu coração e não pode estar pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse não é de Deus. Ódio de irmão não é de Deus. A gente se aborrece, a gente se entristece, principalmente quando a pessoa é ingrata, quando a pessoa é rebelde.
Quem que não fica aborrecido? Quem que não fica triste? A Bíblia diz que Deus ama a mim e a você, mas Ele se entristece. Imagina a gente. O Espírito de Deus fica triste com pessoas rebeldes, com pessoas que vivem semeando contendas. Imagina Deus. Se Deus fica, imagina nós que somos falhos. Então tem muita gente deixando a ira de Deus, porque Deus fica irado. Você nunca leu João 3,36? Isso é um versículo básico para os embaixadores decorar. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem ama o Filho tem a vida eterna. Quem não ama o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre os rebeldes. A ira de Deus permanece sobre quem vive na prática da desunião, da falta de comunhão, da intriga e do isolamento. É o que diz a palavra de Deus, querido ouvinte. A Bíblia diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que faz separação do homem de Deus é o pecado. Por isso que o pecado tem que ser abandonado. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus fala quem é filho e quem não é. O filho não vive, não tem prazer de viver em guerra, em pecado. Ele vive na paz, embora se entristeça. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. Essa é uma mensagem de Deus para você nesta manhã de terça-feira, hoje dia 20. Jesus Cristo, advogado fiel.